Trabalho de conclusão do curso de Letras, turma 440, sala 3, grupo 6, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Olá, banca avaliadora, me chamo Denise Prates e junto de Ana Paula Moraes, Beatriz Santos, Érica da Silva, Fernanda Fabre, Jefferson Ferreira, José do Carmo e Kellen Gregatti, produzi esse artigo científico por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados, a partir principalmente de artigos e revistas científicas, além da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Com este trabalho, buscamos responder a seguinte pergunta: é possível utilizar o meme como ferramenta facilitadora da aprendizagem na produção textual nos anos finais do ensino fundamental? Se sim, como? O objetivo geral desta pesquisa é utilizar o meme como ferramenta facilitadora da aprendizagem na produção textual nos anos finais do ensino fundamental. Para alcance desse objetivo, delineamos os seguintes objetivos específicos: compreender historicamente o conceito de meme por meio de revisão bibliográfica recente sobre o assunto, identificar o meme a partir da ideia de gênero textual na perspectiva socio-interacionista da língua, analisar desde a BNCC as possibilidades de trabalho com a produção textual a partir de memes e, por fim, propor uma microprática envolvendo a produção textual de forma multimodal, contextualizada e interdisciplinar, considerando textos reais, e neste caso, o meme. Desta maneira, nasce o título dessa pesquisa: o uso de memes como ferramenta facilitadora da aprendizagem na produção textual nos anos finais do ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular, o maior documento normativo em vigência na educação brasileira, discute acerca da importância de considerar, no ensino da língua e, portanto, das práticas de linguagem, pesquisas atualizadas envolvendo as tecnologias de informação e comunicação. Desta maneira, há certa preocupação em aproximar habilidades e competências ao universo em que o aluno está inserido, que envolve plataformas, redes sociais e aplicativos diversos, o que está diretamente associado ao conceito de aprendizagem significativa, mencionado nesta pesquisa a partir de Moreira com base em Ausubel, em que aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da letra, e não arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Neste caso, utilizaremos o meme. Assim, considera-se pertinente neste trabalho a escuta atenta, o uso da palavra por todos aqueles envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, sobretudo o aluno, para que de fato haja aprendizagem significativa, de modo com que o meme possa ser utilizado como porta de entrada para outras estratégias que envolvam a exploração de gêneros textuais diversos, envoltos em reflexões e didática, de certo modo, inovadora, buscando colocar o aluno sempre no centro do processo. Para isso, foi preciso compreender brevemente o percurso histórico do meme, que nem sempre foi conhecido como é hoje. O termo surge pela primeira vez no livro O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins, um biólogo, afirmando que os memes são ideias, comportamentos ou unidades culturais que se espalham de uma pessoa para outra. Como os genes se replicam, transmitiriam informações de uma geração para outra. Já na internet, o primeiro meme surgiu em um jogo, no ano de 1989. Nesta época, a nomenclatura passa a ser de imagens acompanhadas de pequenos textos e até vídeos irônicos e humorados. Com o tempo, os memes evoluíram ainda mais, incluindo vídeos, animações e jogos interativos, se espalhando viralmente por redes sociais, que são fundamentais para sua popularização. Na própria Base Nacional Comum Curricular, o meme é considerado gênero textual,
sendo mencionado 14 vezes em habilidades envolvendo leitura, compreensão e produção textual, no campo de atuação principalmente jornalístico e midiático. Sabemos que a comunicação humana é realizada por meio de textos que possuem diferentes formas conforme a situação comunicativa. Ingedore Koch diz que isso pode acontecer na modalidade oral ou na modalidade escrita. Essa comunicação também toma forma por meio dos gêneros textuais definido desta maneira por Marcuski. Gêneros textuais são formas relativamente estáveis, porém não são estáticos, pois podem variar em seus aspectos e significados, dependendo da situação e do contexto em que são produzidos. Esses contextos de produção envolvem também os produtores desses textos que interagem entre si. Afinal, os gêneros textuais são fruto do coletivo, do meio social. Por este motivo, utilizou-se neste artigo a perspectiva socio-interacionista da língua, já que a utilização dos gêneros na escola é respaldada pela teoria socio-interacionista, que contempla a aprendizagem por meio da interação social. Nessa perspectiva teórica, a construção do conhecimento depende dos contextos históricos, sociais e culturais e da interação do indivíduo com o meio em que se relaciona. Por consequência, o gênero meme, concebido como gênero digital, associa-se diretamente a essa perspectiva quando o que se propõe a usar o meme é explorar a afinidade do aluno com esse gênero das novas mídias para que eles possam ser fluentes no uso das linguagens digitais e cidadãos preparados para os desafios contemporâneos. E ainda, que eles sejam protagonistas e capazes de refletir criticamente sobre questões sociais, históricas e culturais, e de ler e interpretar os mais diversos textos e o próprio mundo. E pode ser a ponte para a construção de conhecimentos significativos que contribuam para um efetivo letramento midiático. Como já mencionado, a BNCC aponta o meme como gênero textual, incluindo habilidades de identificação, compreensão e produção não só do meme, como de diferentes gêneros textuais, incluindo os multimodais, no componente curricular de língua portuguesa. A base sugere que esse trabalho com os gêneros aconteça de maneira reflexiva e crítica. Neste artigo foram listadas e descritas algumas habilidades possíveis para o trabalho didático com o meme, que também pode ser flexibilizado para outros gêneros textuais. Esta pesquisa de abordagem qualitativa, feita por meio de revisão bibliográfica com objetivos exploratórios, inicia seu percurso utilizando discussões e chuvas de ideias pelos pesquisadores em plataformas digitais. Em seguida, após a definição do tema, inicia-se a revisão bibliográfica por meio de livros, artigos, teses e dissertações, além de sites especializados em banco de dados. A fim de especializarmos ainda mais a nossa busca, utilizamos o repositório CAPES na pesquisa por artigos científicos datados dos últimos 5 anos e que possuíssem em seu conteúdo a palavra meme, independente da área de estudos. Por fim, dentre os 50 primeiros resultados, elegemos para análise 4 artigos associados à educação e que se aproximassem dos objetivos dessa pesquisa. Utilizamos ainda o livro A Cultura dos Memes, Aspectos Sociológicos e Dimensões Políticas de um Fenômeno do Mundo Digital, de Victor Chagas, a fim de compreendermos a origem histórica do conceito de meme para antes do advento da internet até a atualidade. Analisamos ainda teóricos como Ingedore Koch e Wanda Maria Elias, Marcuski e Soares, dentre outros, a fim de compreendermos o conceito de gênero textual a partir da perspectiva socio-interacionista. Analisamos a BNCC e a menção do conceito de memes na leitura e produção textual. Por fim, houve a revisão do material coletado, a reflexão sobre a pesquisa, discussões e escrita colaborativa, para então produzirmos a microprática. Os principais resultados a partir das discussões desta pesquisa estão baseados na quinta competência da BNCC,
que diz que os alunos devem ser capazes de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Além disso, outro fator importante é a intencionalidade pedagógica. Afinal, é preciso planejar devidamente esta prática. Nesse sentido, sugere-se o trabalho didático com o meme a partir de microprática, uma sequência didática de língua portuguesa com possibilidade de aplicação multidisciplinar, em que o tema é memes são só de brincadeira? Aqui é analisada ou pensada uma análise para uma turma de 8º ano. E o objetivo geral dessa sequência é que o meme seja apresentado como gênero textual multissemiótico capaz de promover a leitura crítica e reflexiva de diferentes assuntos, a partir dos conceitos também de humor e ironia, considerando os contextos de produção e recepção textual. Sem a pretensão de esgotar o tema, a sequência didática é dividida em 3 aulas. Na aula 1, seria apresentado aos alunos o conceito de meme, exploração e reflexão do gênero textual, usando acervos do site Museu de Memes. Aqui, a escuta ativa é essencial, principalmente acerca dos conhecimentos prévios dos alunos, pois eles vão explorar e refletir sobre um texto que está em seu cotidiano. Na aula 2, os alunos deverão aprender também sobre os sentidos globais do texto, analisando o texto verbal e o não verbal, refletindo coletivamente e posicionando-se acerca do significado, do sentido e da intencionalidade dos memes a partir de perguntas. Além disso, irão planejar a produção de um meme vinculado também a conteúdos estudados em diferentes componentes curriculares. Na terceira aula, os alunos irão refletir sobre o humor e a ironia presente nos memes analisados, concluir o planejamento da escrita, compreender o processo de produção do gênero para finalmente produzi-lo, utilizando papel comum em seus protótipos, que logo após poderão ser revisados e publicados em meios físicos e ou plataformas digitais. Foi intencionalmente escolhido para a escrita deste trabalho. De leitura rápida, ele oferece várias possibilidades para a produção textual. Como vimos, a sequência didática apresentada é simples, mas não é simplista. Com 3 aulas e algumas observações, foi possível delinear o trabalho didático com 5 diferentes habilidades da BNCC. Oferecer repertório por meio de planejamento e reflexões é fundamental para que os estudantes possam, posteriormente, produzir textos de qualidade e bem escritos em quaisquer gêneros. É relevante dizer ainda que as aulas em língua portuguesa devem permear outros componentes curriculares, valorizando também a prática multidisciplinar. Se faz necessário planejamento e um trabalho reflexivo para o uso dos memes em sala de aula. Trabalhar e refletir acerca do contexto que envolve o gênero é uma prática importante. Garantir um espaço de fala, escuta, reflexão e debate é a proposta que permeia esta pesquisa, com memes em sala de aula. Propostas que envolvam a produção textual de forma multimodal, contextualizada e interdisciplinar, usando textos reais. São ferramentas facilitadoras na assimilação de conhecimentos. Diante dos resultados, fica clara a importância do investimento em políticas públicas voltadas à formação inicial e, sobretudo, à formação continuada. É preciso que o formador desenvolva primeiro em si as habilidades no trajeto formativo, para depois mediar esse conhecimento. Considerando os estudos teóricos realizados nesta pesquisa, verificamos que esta microprática é facilmente personalizável, por ser flexível, pode ser aplicada em diferentes contextos reais.
O uso de gêneros textuais diversificados e textos do cotidiano dos alunos traz ao trabalho didático uma forma lúdica e divertida de ensinar, sem se esquecer da intencionalidade pedagógica, neste caso, diretamente alinhada à Base Nacional Comum Curricular, ultrapassando assim as tecnologias do ler e escrever, buscando ampliar o conceito de letramento apontado por Magda Soares, porque neste caso, os alunos não vão apenas ler os memes, vão ler, compreender, refletir coletivamente sobre os sentidos de produção desse texto para só então produzi-los. Assim, consideramos na produção escrita deste artigo algumas das inúmeras dificuldades em defasagens e lacunas na educação. A fim de verificar a possibilidade de utilização do meme como ferramenta facilitadora de aprendizagem na produção textual nos anos finais do ensino fundamental, verificamos que sim, é possível. Para isso, analisamos o percurso histórico da palavra meme, ao mesmo tempo em que refletimos sobre o conceito na atualidade. Já a BNCC, por sua vez, serviu de embasamento apontando o meme, dentre outros gêneros, de forma inovadora, mostrando que eles podem ser midiáticos, multimodais e estarem entre os recém-descobertos. A perspectiva socio-interacionista nos mostrou o quanto a língua é resultado de trocas sociais, e este papel social está diretamente vinculado ao letramento, importante conceito nas práticas de linguagem, pois ultrapassa a mera leitura e escrita, dando significado ao que é lido e escrito. A microprática surge como resultado da intenção. Qualquer que seja o objeto de conhecimento, neste caso a produção textual, é necessário considerar os conhecimentos prévios dos alunos, dando a estes condições de ampliarem aquilo que já sabem sobre o conteúdo, ou neste caso, o meme. É preciso que eles reflitam e pensem de forma crítica e integral acerca do que estão estudando. Enfatiza-se ainda a importância do papel do professor enquanto mediador do conhecimento e que carece, portanto, de atenção do poder público no que diz respeito a políticas públicas que se efetivem, enfocando a formação inicial e, sobretudo, a formação continuada, envolvendo teorias e práticas baseadas em metodologias ativas, uso adequado e consciente das tecnologias, cumprindo as exigências da própria BNCC. Esperamos que, a partir dessa produção, diferentes leitores possam fazer uso dos memes e de outros gêneros textuais para realizar práticas de produção de textos alavancado pela perspectiva do uso social, da leitura e da escrita. Finalizamos esta apresentação com Freire, ao afirmar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Complementamos ainda dizendo que possamos valorizar as diversas leituras de mundo de nossos alunos, a fim de que a leitura da palavra seja tão significativa quanto a leitura do mundo que precede qualquer outra. Assim, eles serão capazes de produzir textos em seus diversos contextos. Muito obrigada!